Então, olha, a ideia ela surgiu na época do primeiro semestre que a gente estava estudando as situações das neuroses, né, das psiconeuroses. Então, eu achei que a gente pôde ver bastante coisa, tá, mas muito no nível teórico. E eu achei que se a gente se dispusesse a fazer essas leituras dos casos clínicos, iria dar um embasamento muito maior para o que a gente estudou no primeiro semestre. Então, eu fiz essa composição, acho que todos vocês receberam o programa, né? Vocês tiveram a oportunidade de ler. Algumas pessoas me perguntaram se tem leitura complementar. De todas essas situações, tem muita coisa complementar que pode ser lida, mas eu optei por nós ficarmos somente nos textos do Freud, porque já é um material bem extenso. Toda semana vocês vão ter uma quantidade assim razoável de coisas para ir lendo. Então, eu pensei em fazer o seguinte: eu vou usar uma parte do nosso tempo, nós estamos começando às 19 horas, vamos até às 20h30. Uhum. Eu vou pegar uma parte, principalmente hoje, que é a nossa introdução, e eu vou falar, né? Porque eu quero apresentar algumas coisas, eu quero apresentar o caso Dora, né? Algumas coisas que eu fui compilando, coisas que eu acho muito importante que vocês saibam. E depois, então, nós vamos deixar um tempo para vocês poderem conversar comigo, perguntarem o que vocês quiserem. O que vocês acham desse método? Bacana. Tá bom assim? Viu? Sim. Tá bom. Então, vamos lá. No programa, está escrito assim para hoje: notas preliminares e o quadro clínico. Então, é isso que nós vamos fazer. Eu vou falar algumas coisas e depois eu vou assim contar o caso, o que era, contar a história. Depois nós teremos uma semana, porque uma coisa muito importante nesse estudo sobre histeria, que é o caso Dora, é uma coisa muito importante que existe na composição desse estudo, são dois sonhos que ela teve durante um caso clínico que ela permaneceu apenas 11 semanas com ele, quase 3 meses. E na época ela tinha 18 anos. Então, na verdade, nós vamos estudar o caso de uma adolescência, né, de uma adolescente. E depois, o mês que vem, de uma criança, né? Só aí eu acho que já dá uma base bem interessante para nós, né? Porque a maioria de vocês aqui, eu sei, trabalha com adulto, mas nós precisamos estudar questões da adolescência, questões da infância, para poder trazer um embasamento para a situação com o adulto, né? Então, eu vou começar contando o seguinte para vocês. O Freud ele era assim muito cuidadoso, porque de certa forma Viena, aonde ele morou 42 anos e ali ele trabalhou, era uma cidade ao mesmo tempo cosmopolita em final do século, né? Começo do século passado, é uma cidade que corresponderia ao que hoje é Nova York, assim, uma cidade cosmopolita, a vida cultural intensa, tal, mas, de certa maneira, o pessoal que procurava um analista, que tinha esse tipo de cultura, acaba sendo um pouco pequeno.
Então, Freud tinha muita preocupação na hora da publicação desses casos que a pessoa pudesse ser identificada. É uma coisa que hoje a gente ainda vive, né? Às vezes você deixa de publicar muita coisa, deixa de escrever muita coisa, porque você tem a preocupação com a questão do sigilo. Então, o que o Freud fez? Ele esperou 5 anos para poder publicar a Dora, né? Ele atendeu a Dora em torno de 1900 e ele foi publicar somente em 1905. Acho que está tendo uma interferência, né? Bem, então, tem uma passagem no trabalho dele, Psicopatologia da Vida Cotidiana, que o Freud escreve o seguinte: quando ele estava preparando a publicação desse caso, ele estava pensando que ele tinha que arrumar um pseudônimo para a paciente dele, tá certo? Uma coisa que a gente faz também atualmente, né? Você dá um outro nome para a pessoa. Então, ele pensou o seguinte: estava excluído dessa lista dos nomes que ele escolheria, estava excluído, em primeiro lugar, o nome dela, que, evidentemente, fica mais fácil ainda de poder identificar. O nome verdadeiro dela era Ida Bauer. Esse nome estava excluído. Estava excluído também os nomes, por exemplo, da família dele. Também não queria. E estava excluído também nomes que tivessem sons meio esquisitos. E ele fala, junto com esse pensamento todo, tinha um nome que não saía da cabeça dele, que era Dora, né? E o Freud, na genialidade dele, todas essas coisas, ele se perguntava muito por quê, né? Por que Dora? Quem é Dora que eu conheço? Aí ele foi pensando, Dora era o nome da empregada de uma das irmãs dele. Ela era um tipo de governanta. O Freud tinha 4 irmãs e tinha uma delas que se chamava Rosa. E Rosa tinha a empregada que se chamava Dora. Aí, na noite anterior que ele estava escolhendo esse nome, ele falou que tinha ido à casa da irmã Rosa e por acaso tinha visto um envelope em cima da mesa da sala de jantar que estava escrito Rosa W. Ele perguntou, mas quem que é Rosa W que mora aqui nessa casa? Eu não conheço. Aí explicaram para ele assim, a moça que se chama, que você conhece como Dora, chama-se Rosa. Mas quando ela veio trabalhar aqui, a gente teve que arrumar um outro nome para ela, porque pode acontecer de confundir o nome da patroa com o nome da empregada. E a hora que contaram isso para ele pensou assim, pobre gente, que não tem o direito nem de, ao trabalhar, usar o próprio nome. Então, ele começou a entender que tinha alguém que tinha que se esconder num outro nome e tinha também a história da governanta, que depois, no caso Dora, vai ter um papel muito importante. Então, ele acabou colocando o nome de uma governanta que tinha que esconder o próprio nome. Então, tem toda essa consideração que eu gosto de contar quando eu vou falar sobre esse caso.
porque você vê também o aspecto humanístico que tinha no Freud, ele se preocupava muito com as pessoas, assim, de ter uma coisa empática, sabe? Ficar com pena, poder ver essa situação da pessoa não pode ser quem ela é, tem que se esconder para favorecer o patrão, todas essas coisas aí. Bem, essa pessoa que se chamava Ida Bauer e que recebeu esse pseudônimo de Dora, ela nasceu em 1882 e faleceu em 1945, na época da guerra, e ela tinha se mudado para Nova York. Ela morava lá, mas esse tempo todo ela morava em Viena. Essa situação que nós estamos estudando, começando hoje, é o primeiro grande tratamento psicanalítico realizado por Freud, e ele foi redigido em dezembro e janeiro 1901. Ele ficou entre a redação da interpretação dos sonhos e dos 3 ensaios da teoria da sexualidade. Então, eu estou falando isso para falar assim, que a mente do Freud, quando ele estava atendendo a Dora, ficou muito envolvida na questão de demonstrar a importância de você trabalhar com o paciente e trabalhar os sonhos e como você está interpretando os sonhos, e a questão de tudo que era trazido da teoria da sexualidade. Tudo isso vai ter muita importância no caso dela, né? Através desse caso, ele tentou provar a validade de suas teses sobre a neurose histérica, a etiologia sexual contida nas neuroses, o conflito psíquico, a hereditariedade sifilítica. Estou falando isso porque o pai da Dora teve um sofrimento muito grande com a questão da sífilis, né? E também ele queria expor a natureza do tratamento analítico nessas alturas. Um tratamento que ele podia demonstrar com associação de ideias, com interpretação de sonhos, preferencialmente as questões da catarse e da hipnose. Entende? Então, nessa época, ele já vinha avançando e podendo mostrar essas questões aí que a gente está falando, o que ele já podia fazer com a interpretação dos sonhos e com as concepções bem avançadas que ele já estava tendo, né? Trata-se de um documento clínico que mais se comentou desde a sua publicação. Então, tem uma porção de estudo, de livros, peça de teatro, romance, baseado nessa história toda. Mesmo porque tem uma coisa assim, o Freud teve muitas dificuldades com essa paciente e ele não ocultou essas dificuldades. Ele sempre procurou colocar assim em aberto para poder conversar sobre isso. E é uma outra coisa que a gente aprende também, que em nossas dificuldades em determinadas conduções de determinados processos, uma das coisas boas que a gente pode fazer é expor, às vezes, numa supervisão, dentro da própria análise e com os colegas que a gente estuda junto, entende? Poder marcar com um colega, olha, eu quero te apresentar um caso, eu estou vivendo isso, o que você acha, né? Então, uma das coisas que ele nos ensinou é assim, você não tem que esconder as dificuldades e apenas demonstrar que você é um ótimo analista.
você tem sim que tratar as dificuldades como obstáculos passíveis de trazer muito ensinamento para você. Ele não mascarou as dificuldades que ele teve. Então, uma outra coisa que eu vou falar para vocês, nesse caso, o Freud tomou muitas precauções. Por quê? Porque ele era um analista já com uma certa experiência, tratando uma mocinha de 18 anos, que trouxe toda uma questão sexual bem intensa, e o Freud, ele fez a seguinte decisão: ele ia conversar direto com ela sobre todas as coisas que aparecessem, mesmo da esfera sexual, e conversar de uma forma direta e adulta. Então, aqui ele usa uma expressão em francês. O Freud gostava muito de mesclar, e ele fala: "Je appelle un chat". Eu chamo de gato um gato, né? Então, se ele tivesse que falar, não sei, sobre vagina, pênis, ele falaria com esses nomes, com essa moça, né? E dando uma conotação de muita seriedade. Ele se cercou porque ele era uma pessoa que recebia muitos ataques mesmo, né? E a história de Dora é um verdadeiro drama burguês. É um marido, vamos falar sobre um marido. Aqui no caso eu estou falando dos pais de Dora. O pai de Dora era um marido fraco, hipócrita, apesar de ser um homem com muitas posses, profissionalmente muito bem sucedido, mas ele era uma pessoa fraca, que enganava sua mulher, que era uma dona de casa muito simples, que se interessava muito, muito, muito pela limpeza da casa, até mais do que estar com os filhos. Então, o marido fraco e que engana a sua esposa com a esposa de um de seus amigos. Então, nós vamos falar muito desse casal, os pais de Dora, que tinham 2 filhos, um homem mais velho e depois Dora, a menina. Esse casal tinha um casal de filhos, e eles conhecem numa viagem o senhor e a senhora K. A senhora K era uma mulher bonita, atraente, uma italiana, que o pai de Dora se envolve com ela e eles passam a ter um romance. A princípio, o senhor K ficou muito enciumado, depois ele foi ficando indiferente, e como um marido enganado, ele tenta de início seduzir a governanta dos filhos do seu rival. Tinha uma governanta que ela teve um papel bem importante na vida de Dora, né? O senhor K tentou se envolver com a governanta, mas depois apaixona-se pela filha do seu rival, no caso Dora, e a corteja. Dora, horrorizada, o rejeita e lhe dá uma bofetada. É um aspecto também importante, que agora durante a semana vocês vão lendo bastante. Eles estavam no Lago de Guarda, que é no norte da Itália, um lugar belíssimo. Eles estavam ali naquele lago, é ali que ele a corteja e que Dora dá um tapa no rosto dele, e depois ela foi contar para sua mãe.
o que ela queria muito é que a mãe contasse para o pai e que o pai a protegesse. Mas aconteceu uma coisa que aqui é uma trama importante da história. O pai dela, preocupado em proteger o seu romance extraconjugal, ele fez com que a filha passasse por mentirosa e a encaminha para tratamento com um médico, no caso Freud, que alguns anos antes lhe prescrevera um excelente tratamento contra a sífilis. Então, eu quero comentar um pouco esse episódio, a dor que a Dora sentiu, assim, que talvez o pai não estivesse grandemente interessado nela como filha. Ele se preocupar, ver que um homem mais velho estava se aproximando dela. Ele não queria brigar para poder continuar tendo esse romance conjugal, e ele acusou a Dora de estar fazendo uma trama, uma mentira. Então, uma das dores que a Dora começou a apresentar é que ela falava assim que ninguém tinha um interesse genuíno por ela. A pessoa sempre estava mais interessada em alguma outra coisa. E isso depois, na sequência, vai aparecer na ligação transferencial com o Freud, quando ela vai embora e rompe o tratamento repentinamente, porque ela falava que ele não estava interessado nela como paciente. Ele estava interessado em provar as teorias dele sobre a sexualidade e usar o material que ela levava para ele para comprovar a veracidade das questões da interpretação dos sonhos. Então, ela ficou sempre com essa ideia que as pessoas não tinham interesse genuíno, mas sempre por causa de um interesse maior, passavam por cima dela. Então, quando ela começa a análise dela, ela estava ferida com essa situação, né? Que o pai, então, dizia que era uma história que ela tinha criado. Sob esse aspecto, a narrativa de Freud, do caso Dora, assemelha-se a um romance, né? Eu estou contando uma história aqui para vocês e parece mesmo um romance, né? Aconteceu isso, aconteceu aquilo, um casal, outro casal, tal. E a força narrativa prende-se ao fato de que Freud faz surgir uma impressionante patologia por trás das aparências de uma grande normalidade. A princípio, parece que a gente está falando de uma família, que aconteceu isso, eles foram por um outro lugar, o pai estava precisando restabelecer a saúde dele, lá conhece um casal, tal. Mas Freud conseguiu fazer emergir toda uma questão de psicopatologia. Com isso, ele pôde restituir a Dora uma verdade que sua família lhe roubara ao chamá-la de simuladora, né? Ele pôde, nesse breve tempo que ele ficou com ela, demonstrar que o problema não era exatamente só ela, mas ela estava cercada de toda uma situação muito problemática, né? Dora era nascida em Viena, filha de uma família abastada. O pai, acometido por uma afecção sifilítica, antes do casamento, só enxergava de um olho desde que nascera. Então, vocês vão observando também quantas questões psicossomáticas tinha nessa trama toda. Em 1888, o pai de Dora contraiu tuberculose, que o obrigou a mudar-se da cidade grande. Lá,
travou o conhecimento com o senhor K, que era então casado com essa bela italiana que sofria de distúrbios emocionais e era frequentadora de sanatórios, né? Essa questão dos sanatórios era uma coisa assim muito recorrente. Imagine a psicanálise começando, como é que tratavam as patologias, né? Hoje a gente faz análise e hoje tem a medicação, tal, mas nós estamos falando num tempo que não tinha essas coisas, né? Bom, quando eles voltaram para Viena, dessa instância que eles foram ficar, eles voltaram e foram morar exatamente na rua da casa do Freud, que é a famosa Bergasse 19. É o endereço do Freud, que muitas pessoas já tiveram oportunidade de ir lá conhecer, né? O Freud morou 42 anos, né? É um apartamento, né? E hoje ele é um museu, né, da Fundação Freud, mas ele é um museu, não sei quem de vocês já pôde ir até lá, vocês devem ter observado isso, ele é decadente, assim, a rua é bonita, Viena é uma cidade maravilhosa, tal, mas ele não é o que já foi, né? Toda a opulência está no museu que existe também, que da mesma fundação, que é em Londres. Lá sim é uma casa muito bonita, muito maravilhosa, e que todo o consultório do Freud foi passado e montado lá, né? Com tudo que ele tinha coisas muito preciosas, muitos objetos de arte que ele adorava, né? E quando ele teve que ir embora de Viena, muitas outras pessoas também tiveram que ir embora, fugindo da situação com os nazistas, então eles se dividiram e cada um levou um pouco. Eles conseguiram chegar em Londres e montar o consultório exatamente como era em Viena. E ali ele ficou um ano e veio a falecer. Mas pelo menos essa época ele viu o consultório dele intacto, tudo isso, né? Bom, a mãe de Dora, ela tinha uma questão assim, ela sofria de dores abdominais permanentes e que seriam depois futuramente herdadas pela filha. Ela nunca se interessava muito pelos filhos. E desde a doença do marido e da desunião entre eles, que se seguiu, ela só se preocupava em limpar a casa. Eu estou falando isso e a gente está falando de uma situação que ela é relativamente comum. Vocês, às vezes, receberem um adolescente, homem ou mulher, de 18 anos, que o casal tem uma desunião, a mãe uma certa inafetividade, uma certa depressão, não tem assim aquela vivacidade para poder estar com a família, com os filhos, uma desilusão, o pai às vezes envolvido com questões afetivas fora de casa, né? Os filhos que ficam então com a governanta. As relações entre mãe e filha eram pouco afetuosas. Era uma governanta que cuidava de Dora. Ela abriu seus olhos para o romance que seu pai estava vivendo. Dora futuramente se desentendeu com essa governanta também. Ela tinha um irmão, Dora tinha um irmão, poucos anos mais velho, que era um prodígio, um menino muito inteligente. Ele viria a ser uma das grandes figuras da intelectualidade austríaca. Foi em 1901
que Ida Bauer visitou Freud para dar início a esse tratamento que duraria exatamente 11 semanas, quase 3 meses. Afetada por diversos distúrbios de enxaqueca, tosse convulsiva, afonia, depressão e tendência suicida. Ela acabara de sofrer uma terrível afronta, que foi essa do pai não ter acreditado nela. Consciente do erro paterno e da mentira que se apoiava à sua vida familiar, ela havia rejeitado as propostas amorosas do Sr. K. e o esbofeteara. Ela foi acusada por seu pai de ter inventado a cena da sedução no lago. E ela foi reprovada também pela senhora K. Ao encaminhar sua filha a Freud, o pai esperava que Freud lhe desse razão e que tratasse de pôr um fim às fantasias sexuais da moça. Freud se enveredou por um caminho totalmente diverso desse e em 11 semanas, através de 2 sonhos, um referente a um incêndio na residência da família e o outro, a morte do pai, esses sonhos nós vamos ver com detalhes nas próximas semanas. Ele reconstituiu a verdade inconsciente desse drama. A verdade inconsciente desse drama é que, na verdade, a Dora, ela ficou apaixonada por esse casal. Ela ficou apaixonada pelo Sr. K e ela ficou apaixonada pela Sra. K. Hoje, com tudo que a gente pôde estudar, a gente sabe que tem várias questões envolvidas nisso, tanto no sentido de uma sexualidade que vai acontecendo, ela se enamorar de alguém, por exemplo, uma jovem de 18 anos que se enamora de um homem casado, tem um componente edipiano muito intenso nisso tudo. Ela se apaixonar por uma mulher também tem um conteúdo aí num sentido mais regressivo, né? De uma segunda mãe, de um modelo de identidade diferente que ela pudesse assumir. A mãe dela era uma dona de casa simples, deprimida, cheia de questões psicossomáticas. Essa mulher, a esposa do senhor K e amante do pai dela, era totalmente diferente, era uma mulher exuberante, bonita. Eu não sei se eu posso falar cheia de vida, mas com uma questão assim intensa e que a Dora talvez tivesse querido absorver outros modelos para se identificar. E durante a análise, o Freud foi mostrando essas coisas para ela. E eram coisas muito difíceis dela poder compreender, acatar, naquele sentido que a gente fala, às vezes a análise ela é dolorosa, porque você tem que entrar em contato com coisas que você não estava muito interessada em enxergar, né? São coisas difíceis. E daí ela resolveu repentinamente sair. Então, tem mais algumas coisas que eu queria falar. O primeiro sonho que revelou que Dora estava enamorada do Sr. K mostra também que foi por isso que ela havia pedido, ao contar para a mãe, e na esperança que a mãe contasse para o pai, ela havia pedido ao pai que a protegesse da tentação desse amor. Entende? Quantas coisas que às vezes um filho adolescente está pedindo quando ele revela alguma coisa, né?
Às vezes está realmente, ela estava assustada, ela era adolescente, né? E, e foi uma situação traumática para ela, porque ao pedir ao pai inconscientemente que a ajudasse, que a protegesse, ela teve no pai alguém que a traiu também, né? Que não cuidou dela como filha. Ele fez uma acusação, ele deu uma situação vexatória para ela e levou para porque quando levava para o analista nessa época, tem uma ideia assim, que fala, é que você está louca, você tem que ver o que está acontecendo com você. Então, foi uma ferida tudo isso para ela, né? Quanto ao segundo sonho, ele permitiu ir ainda mais longe na investigação e trouxe à luz o seu perfeito conhecimento também da vida sexual dos adultos. Era uma fase da análise que a Dora mostrava que ela tinha conhecimento mesmo do que é a vida sexual dos adultos. Não se tratava de uma jovenzinha ingênua, né? E Freud foi se dando conta que a paciente não suportou a revelação de seu desejo pelo homem que ela havia esbofeteado e, portanto, alguém que representasse o pai e que o Freud também estaria nessa situação ali. Foi alguém que ela também se enamorou e também se sentiu, de certa maneira, traída, né? Essa situação de Dora, que nós vamos estudar durante esse mês, assim, com detalhes, tem uma outra coisa que é extremamente importante para nós conversarmos. Foi a situação que o Freud percebeu mais claramente, e no final do caso nós vamos ler isso muito claramente, que ele se deu conta do processo de transferência, mas só quando ela foi embora. Ela, de repente, falou que ia embora, que não ia voltar mais, e aí que ele percebeu que tudo aquilo que ela estava falando para ele, ela não estava falando do senhor K, ela não estava falando do pai dela, mas ela estava falando do próprio Freud, quando ela se queixava que as pessoas não se interessavam verdadeiramente por ela, ela também estava dizendo isso a ele, que ela sentia que ele usava o caso dela para poder ter material para continuar estudando, tá? Então, essas coisas que eu coloquei é o que eu tinha pensado em falar para vocês. Eu quis fazer assim, compactamente, um resumo, tanto do quadro clínico, como da história, né, que está envolvida nisso tudo aí, né? E agora, então, eu, eu abro para vocês poderem conversar. E agora vocês podem conversar comigo, nós podemos falar, evidentemente, sobre o que vocês quiserem, mas podemos falar da estrutura dessa proposta para esse semestre. Vocês podem falar se vocês conseguem já começar a fazer uma ligação com o que nós estudamos no primeiro semestre. O que tem nisso tudo que eu contei que faz vocês lembrarem o que nós estudamos? Vocês podem falar sobre questões atuais. E aqui vamos nós, né? Posso falar? Pode falar. Oi, Sibeli, tudo bem? E bem você. Joia. Eu fiquei pensando como desde o começo, né, o Freud, isso do sigilo com o paciente também, e relacionei um pouco isso no caso Dora a casos de abusos, né? Como
que para quem se sentiu abusado ou invadido, o caso de você validar aquilo é importante para a pessoa seguir em frente, né? Penso que tem isso da proteção do pai, tudo, mas tem do verdadeiro, da validação, porque por mais que tenha as fantasias dessa jovem menina, tudo, tem o caso também de, de darem para ela um valor do que vem dela ser verdadeiro, né? Fiquei pensando nessas Isso. questões, assim, e como Freud não infantiliza ela, falando da relação sexual, como alguém traz ela de uma coisa igual para igual, né? De uma relação, de um par mesmo que se forma e que se troca experiências, ideias. Eu achei muito interessante isso, porque às vezes com adolescente a gente fica com muito tato, assim, dependendo do adolescente, quando é, e como a verdade é sempre tão importante na psicanálise, né? Amanda, eu acho que você abre a nossa conversa aqui com uma questão importantíssima, importantíssima que eu vou falar para vocês. Em primeiro lugar, qualquer coisa que a gente vai falar, a maneira como você acolhe aquele que será o seu paciente, entende? Então, Uhum, muitas vezes a pessoa que veio para começar a análise com você, ela vem com muitas feridas de não ter sido levado a sério. E por várias coisas nós podemos pensar. uhum, Desde como os pais entendem o sintoma que o jovem, o adulto, a criança está apresentando, a maneira de você ter ou não respeito por aquela pessoa, a maneira que você apresenta um analista. Uma coisa é você falar: olha, meu filho, eu vou levar você, nós vamos visitar uma pessoa que é uma pessoa que pode te ajudar, que pode ajudar a pensar, expandir o nosso entendimento. É diferente de você falar: eu vou te levar lá porque eu não te aguento mais, não é? Sabe? Se você está me deixando louca, você só me dá trabalho. Quanto que vocês já ouviram isso, né? eu pensei em outra questão também, Cibele, e como às vezes as mães trazem os filhos, tentando também minimizar que está trazendo um Também, psicólogo. Tem também, esse outro viés, com como se, certeza. como se É, fosse, como se precisar de um tratamento, de um trabalho analítico fosse algo ruim. Tanto que eu brinco tanto com os meus pacientes, eu falo, olha, quem vem aqui é quem tem recurso, não é quem não claro, tem. Uhum, exatamente, né? Quantas vezes a criança vem e ela não sabe para que serve aquilo lá? Você pode uhum. perguntar: o que sua mãe falou para você? Eu sempre Ela não pergunto. falou nada, né? Uhum, Entende? Então, olha, nós temos essa situação. A maneira de você apresentar, a maneira de você se apresentar para o seu paciente, a tentativa que o pai da Dória fez, falou: olha, eu trouxe ela aqui para você. Tem um ruído, não tem? Será que. deixa eu desligar o microfone. Cibele, eu acho que tem alguns microfones ligados. Talvez o pessoal não tenha orientação para desligar, porque tem tido bastante Ligar? ruído. É. E cada um que for falar, daí liga, né? Já melhorou. É, então, nós estávamos falando essa questão que às vezes os pais vêm e faz um tipo de encomenda. Olha, vê se você dá um jeito, porque ele está muito chato, ele está muito agressivo. Então, aqui o Freud já comenta, né? Ele não tomou o caminho que o pai queria. Pelo contrário, ele fez uma ponte com ela para levá-la a sério, para falar a verdade e para tentar ver o que de fato estava se passando, né?
Outra coisa também, ainda no que a Amanda colocou, a questão dos abusos. Isso que nós falamos até aqui não deixa de ser um abuso, mas tem também os abusos sexuais, não é? Quantas vezes, por exemplo, às vezes a mãe se casa novamente, a filha vai ficando mocinha, o segundo marido dela começa a se atrair pela menina, tem uma abordagem, a menina vem contar para a mãe às vezes faz um pouco como o pai da Dora, interessado em não terminar a relação extraconjugal, ou a mãe interessada em não terminar um casamento, fala para a menina: ah, não, ele não vai fazer mais, não liga, isso é assim mesmo. Isso é um rombo na vida de uma pessoa, tá certo? Então, é um assunto muito sério tudo isso, não é? Porque uma coisa que o Freud foi desvendando com tudo isso, ele foi desvendando uma ideia, por exemplo, de um casal que tinha uma união muito estranha, os pais dela, e tanto o pai como a mãe, eles não estavam primeiramente interessados nos filhos. Entende? A mãe estava muito interessada na limpeza da casa. A gente fala assim, parece que isso não existe, não acontece, mas acontece sim. Às vezes a pessoa se prende em questões obsessivas e limpa, limpa, limpa e não vê o que o filho está falando, né? E o pai, às vezes, está interessado em que a filha não encha, não dê trabalho e deixe ele namorar sossegado. Tenho certeza que vocês já viram situações assim no consultório. Uma das coisas que eu quero muito que vocês observem nesse nosso estudo é a atualidade das situações, viu? Sibeli, deixa eu te perguntar uma coisa, a Natália que está falando. Eu fiquei curiosa para saber em que momento foram revelados os nomes reais desses pacientes, que Freud teve tanto cuidado em preservar, né? Não sei se você saberia me dizer, mas eu fiquei com essa curiosidade. Eu não saberia dizer assim quando, né? Mas muitas pesquisas foram feitas porque existe uma curiosidade muito grande, né? E as fontes também são muito grandes. E a Natália está levantando uma questão, por isso que às vezes você fica com medo de escrever, às vezes você tem situações interessantíssimas, tal, porque não é difícil as pessoas serem identificadas, entende? Porque ainda mais nessa época, né, que o consultório do Freud era extremamente visado, né? Qualquer coisa que a pessoa escreva pode ter uma identificação. E outra coisa também, a própria pessoa conta, né? Por exemplo, muitas coisas que vocês vão ler da história desses casos, a Dora, ela ficou muito envaidecida de ser a pessoa que foi tão estudada, tal, tal, tal. E quando ela foi ser atendida uma segunda vez, que ela teve uma outra análise, ela falou exatamente isso para o analista dela. Eu sou a famosa Dora, né? E, então, a identificação acaba acontecendo tanto porque tem gente que identifica, quer saber, desperta imensa curiosidade, como os próprios pacientes, né?
O Homem dos Lobos, dá licença, só vou colocar mais uma coisa, depois a Raquel fala. O Homem dos Lobos, ele era russo, né? Ele era um nobre russo e que ele se mudou para Viena para fazer o tratamento. Estão acontecendo muitas coisas nesses anos todos, ele foi perdendo, ele ficou uma situação financeira muito difícil. E vários analistas se cotizaram para poder continuar sustentando, né, essa pessoa, porque as pessoas entendiam que ele tinha dado um legado para a psicanálise, sendo esse paciente, tudo que foi estudado. Vocês vão ver que o caso do Homem dos Lobos é uma coisa importantíssima para a gente aprender e tal. Então, você imagina, Natália, a corrente que se formou. As pessoas pagavam, sustentaram ele um tempo. Então, tudo isso era muito falado, né? Fala, Raquel. Oi, boa noite. Boa noite. Eu queria voltar quando você estava comentando sobre a atualidade, quando no texto eu passei como ela foi, ai, agora perdi o termo, ela amadureceu muito rápido, foi precoce. Precoce. E o que eu vejo hoje na atualidade, as pessoas têm a sensação de que como o adolescente vive na internet, domina essa área e outras, eles colocam como se fossem um adulto e a família despeja muita coisa neles hoje, né? É amigo da mãe, é amigo do pai, então quer dizer assim, e com problemas às vezes tão pesados que não tem suporte emocional para isso, né? Eu vou aproveitar a sua colocação e eu queria fazer uns comentários, sabe? Uma das propostas que nós temos é a gente poder fazer a ligação com o nosso estudo do primeiro semestre sobre as neuroses, as psiconeuroses. Uma delas que a gente estudou é histeria. E um dos traços histéricos é, às vezes, a criança que fica mocinha, que sai da infância muito precocemente. Então, o que se passa numa situação assim? Duas coisas eu comentaria. Primeiro, que às vezes é uma criança que percebe que ela tem que amadurecer porque ela não vai ter com quem contar. A Dora tinha isso, de saber que a mãe não estava eminentemente interessada nela, nem o pai. Tem a ver meio que com uma solidão que precisa crescer para cuidar de si mesma. E tem as questões sexuais, da sedução e do desejo de ser admirada, tal, que muito cedo ela já começa, porque tem um estereótipo para falar da pessoa, da mulher histérica, que ela geralmente é uma pessoa muito sedutora, né? Então se arruma muito e muita maquiagem, uma coisa meio exacerbada, né? E junta com essa outra coisa que você fala, né, Raquel, que às vezes os próprios pais estão interessados que a pessoa cresça logo e que não dê muito trabalho, né? Então, a precocidade é uma coisa que na clínica vocês têm que parar para pensar, entende? É assim, às vezes uma criança entra na sua sala e fala para você que tem 10 anos, você não acredita. É uma moça, né? Sibeli, Estela, Estela, tudo bom? tudo bom? E você? Tudo bem. Então, eu falando sobre essa questão da atualidade da precocidade, só para colocar um pensamento que me veio dentro da minha prática, né? É que como as pessoas estão idealizando a ideia de ter um filho.
transformando, como nessa nossa sociedade de vitrine atual, a situação de ter um filho como se fosse para apresentá-lo socialmente. Então, veja, gestação. Eu fico fotografando a minha barriga, mostrando uma felicidade extrema, que a gente sabe que não é exatamente desse jeito. Pós-parto, um pós-parto todo apresentado da melhor forma possível. Agora não é mais aniversário, é mesversário. E toda uma valoração para essa apresentação social de um filho. E eu fico me questionando quanto, na verdade, esses pais têm noção da importância dessa presença real durante, claro, desde o nascimento, a infância, mas a gente está trazendo questões aqui da adolescência, e são tão importantes. E quando você falou que você gostaria que a pessoa parece que gostaria que o filho crescesse logo, ficasse livre, como se fosse possível ficar livre de um filho, né? E essa ideia de, eu faço tudo bonitinho para inglês ver, né? Mas, na verdade, eu não estou muito disposto a me dedicar como deveria à estruturação e à formação desse filho. Só queria deixar essa reflexão, porque é uma coisa que me chama muita atenção e a fala me fez pensar sobre isso. Eu acho bem importante, sabe, Estela, assim, porque você traz uma coisa que nós precisamos mesmo conversar, né? Vamos pensar o seguinte, assim, as pessoas, elas não têm uma definição específica. Fulano é assim, ciclano é assim. Se tem uma coisa no ser humano que se aproxima mais da verdade, é uma situação de imprecisão. Deixa eu me explicar. Ao mesmo tempo que você pode ser uma pessoa muito sensata, muito bacana, muito generosa, ao mesmo tempo você pode ter uma coisa contraditória a tudo isso, né? Você pode ser muito brava, muito sem paciência, muito raivosa e vai fazendo um caldeirão. Isso é uma pessoa. Isso é mais verdadeiro, entende? Você ter questões para melhorar, para poder ampliar o seu pensamento, expandir, né? Então, toda situação que você tem na vida, que você tem vontade de apresentar como muito linda, muito fácil, muito bacana, você pode desconfiar um pouco, porque aquilo é um momento, não é uma situação. E principalmente em situações que envolvem coisas tão profundas como, por exemplo, uma gravidez, um parto, você levar um recém-nascido para casa, né? Quando você, às vezes, é muito mais jovem, hoje talvez você leve um filho para casa com um bebê, talvez seja um neto, é diferente, você tem experiência, você tem segurança, né? Mas o jovem casal, às vezes vai assim. Então, são situações que não podem aparecer, né? E que, na verdade, Estela, a gente é um mecanismo de defesa que às vezes a gente dá o nome de formação reativa. Você apresenta o contrário daquilo que está realmente acontecendo. Você está angustiada, você está insegura, você não sabe se vai dar conta, mas você mostra que é sensacional. Não é verdade?
né? E daí você mostra só uma parte da situação. Fico pensando, Cibele, que trabalho, né? Em mostrar que é sensacional. É. Que trabalho. É toda uma produção, né? Uma produção Não, fotográfica. é uma produção. Mesma coisa a pessoa que tem um caminho, que ela vai tendo um certo sucesso na profissão, e ela tentar se apresentar com isso, com os títulos, né? Aquela coisa, sabe com quem você está falando? Com quem, né? Com quem que está falando? Está falando com um ser humano, que é uma das coisas mais frágeis que existem, né? E imprecisas era a palavra que eu estava usando, né? E, então, às vezes o que uma pessoa almeja, muito, muito, e muitas não sabem disso, almeja a aprender a lidar com a gama das emoções. Essa é uma coisa boa que você pode pretender, tá certo? Você saber lidar com alegria, você saber lidar com tristeza, você saber lidar com a insegurança, com a incerteza. Sibeli, eu estou pensando aqui, né, de toda que a gente está conversando, e acho que acho que é mais um compartilhar angústia, né, de como que é um trabalho muito desafiador. Eu atendo crianças e, né, adolescentes, pré-adolescentes, de ter o desafio que é o trabalho com os pais, né? Quando a gente vai se deparando com tantas questões que os pais vão apresentando, né? Pessoais, do casal, familiares, às vezes transgeracionais que vão aparecendo e que incidem assim muito na criança, né? E do quanto que esse trabalho é algo assim muito difícil, né, de fazer assim. Então, eu gosto de uma conversa assim, não é? Sabe, uma pessoa que fala, gente, como é difícil, né? Porque aí você foi para o outro lado, não é aquela coisa da fotografia, Ah, daquele é. glamour, entendeu? Que no fundo você está Uhum. perguntando para os seus colegas, né? Você está falando, gente, vocês não acham difícil? Né? Viu? Acho que Porque a é. hora que a Mariana Aham. falou, ela está falando, chega uma família lá no seu consultório e você vê uma situação do casal, uma situação da criança. Então, você é uma verdadeira arte. O que você vai fazer com aquilo tudo? Por onde você vai pegar? O que você vai propor? Não é? Não é fácil. Então, o conhecimento ajuda muito. Por exemplo, eu acho muito bom, assim, uma hora eu olhei aqui, estava com 35 participantes, sabe? Isso mesmo, vamos lá, vamos estudar, vamos ler bastante esse semestre, porque são trabalhos do Freud que cada frase é um ensinamento, a capacidade dele simbólica, uma coisa impressionante. A hora que ele for interpretar os sonhos, né? A gente precisa aprender muita coisa, precisa estudar muito, mas precisa também, né, Maria, na hora que você vai conversar com a família, é ouvir tudo aquilo, como bate em você,
bate na sua família lá de origem, entende? E aí você vai escolhendo o que você vai propor, que caminho que você vai dar, não é? E como também, né, assim, eu tenho sentido muito, porque eu tô com um caso especial que tá muito difícil, assim, essas questões todas. E também, assim, do quanto eu tenho sentido que, assim, é importante os estudos e supervisão, a análise pessoal e tudo mais, né? Porque às vezes chega que faz semanas e semanas da análise falando do caso, né? De toda a angústia Claro, é. né, que fica com a gente, e mas também do espaço que a gente precisa ter, né, para a coisa ir assentando mesmo, né? Então, do tempo, né? Isso é uma coisa que eu tenho sentido muito, assim. Fala assim no sentido da teoria que você estuda, ela poder ir assim penetrando dentro de você, fazendo parte das suas concepções e também de você ir entendendo o que você vai fazer com aquilo tudo, como que você vai usar, que instrumento que vai ser aquilo na sua vida, né? E de Você como, desculpa, pode falar. em Sibeli, eu fiquei pensando também, você estava falando sobre conseguir lidar com as angústias e como a gente conseguir lidar com a angústia do não entender e não saber do paciente, né? Porque de vez em quando eu fico um pouco angustiada quando o paciente me traz algo assim, de uma vivência de dolorida, de querer dar acalmar aquilo, de querer dar um sentido para aquilo, e de como tolerar também essa angústia que o paciente coloca na gente. Que a gente conversa muito assim. Uma das coisas muito importantes que tem na clínica e que a gente pode falar com segurança mesmo é a escuta analítica, né? O fato de você escutar muito o que a pessoa fala, às vezes o paciente fala assim para você: Nossa, hoje eu falei tanto, não deixei você falar nada. Não tem importância, né? Porque você ouvir aquilo, o paciente sente quando você está ouvindo com o ouvido criativo. A pessoa pode confiar que fala, eu estou contando tudo isso aí para Amanda, alguma coisa ela vai fazer com isso, depois ela vai me devolver. E ao mesmo tempo você pensar assim, como que dói para o paciente quando ele sente que você não está com o ouvido criativo ali, porque o paciente sente isso. Vocês, como paciente, vocês sabem quando o seu analista está muito presente e quando ele não está muito. Que é claro que isso pode acontecer, lógico, a pessoa às vezes não está muito bem, às vezes cansa, tal, mas que na maioria do tempo ele está assim, presente, ele tem vivacidade por aquele processo. Mas o paciente é muito sensível a isso. Você sabe falar quando está e quando não está. Não sabe? E penso no que você está falando, que quando a gente está presente, né, a gente consegue até lidar melhor com essa angústia do não saber. Sim, sim. Continuando isso que você trouxe, né, a questão do não saber, que a gente fala da capacidade negativa, né? É você poder ouvir tudo isso, realmente às vezes não saber, mas não se apavorar com isso. Entende? Porque você não tem que ser tarefeiro como analista.
e mostrar serviço toda hora, não é essa a questão, né? A questão é você poder estar ali, né? Realmente. Às vezes é melhor você não falar, às vezes é melhor você... A pessoa está falando, ela precisa daquilo, ela está elaborando coisas, né? É claro que você não vai ser aquele paciente que tem até anedota, que não fala, que não sei o que tal, né? Mas que muitas vezes é tão bom você trabalhar num vínculo com confiança, que uma hora algo vai ser dito, né? Como ter um espaço para quem vem falar com você, que está extremamente angustiado, como é interessante ter esse espaço para poder falar, e ao falar já ir elaborando algumas coisas, né? Tem alguém com o microfone ligado, né? No nosso silêncio há um ruído. A Camila e o Ederval. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Hoje é o primeiro dia, né, dessa proposta de nós ficarmos no semestre junto. O que vocês acham desse método que nós usamos hoje? E se alguém também tem vontade de dar uma sugestão? Sibeli, a proposta desse grupo em si já é maravilhosa, porque é um espaço, como você mesma disse, de estudo, para a gente parar e poder ouvir, né? E um pouco ler, na verdade, se propor a ler, depois poder trocar aqui, ouvir de você, que tem toda essa experiência, um histórico sobre os textos, e em seguida podemos fazer essa troca entre nós. Eu gosto muito dessa proposta. A priori, não sinto. Eu seria muito cruel se dissesse, mas eu amo seus vídeos. Que poderia sublimar seriam os seus vídeos, né? Mas, assim, já está muito legal. Eu pensei nisso, sabe, Estela? Se eu deveria gravar, como eu fiz nas aulas, né? Mas aí eu pensei comigo, assim, eu queria falar para vocês. O que eu vou sugerir intensamente para vocês é para vocês lerem. A nossa proposta principal é lermos, sim, todos os casos que eles são extensos, e vai ser uma oportunidade, né? E ao ler, vocês vão anotando os seus comentários, as dúvidas, né? E então, Estela, eu falo que essa leitura vai estar no lugar das minhas gravações, né? E vamos ver o que dá, né?
E uma coisa que a gente fez hoje aqui, que eu acho bem importante também, a gente poder trazer uma relação entre o que a gente está lendo de 1900 e fazermos esse resgate. O que hoje é verdade, o que hoje ainda é real. E eu adorei a hora que a gente começou a falar, a primeira coisa que nós falamos, o que ainda é real, é o respeito pelo paciente, né? Levar a sério o que é o drama que a pessoa está trazendo, né? Ô, Sibeli, Cibele, opa, pode ir. pode falar? Ô, Cibele, porque na verdade, muitas vezes, eu penso que o paciente pode estar, na verdade, vivendo uma fantasia, mas para ele essa fantasia é real, né? E isso é necessário a gente ter na nossa cabeça, na nossa consciência, saber o que ele fala pode ser uma fantasia, mas que dói nele como a realidade dele, não é isso? Então, Silvia, sim, é isso mesmo que você está falando, e tem uma outra coisa, por exemplo, quando o paciente te conta um sonho, tudo ali que ele está falando é fantasia. Não aconteceu, é uma produção onírica, tal. Mas quanto de verdade tem naquilo? Entende? Então, o fato de uma conversa que você tem, ela não aconteceu na realidade, no concreto, mas na vida emocional ela aconteceu sim, entende? Então, toda a interpretação do sonho que você recebe, entende? Ela está ajudando você expandir a sua vida emocional. O sonho, por exemplo, é uma produção, sim. Ele tem todo o caráter da fantasia, né? Mas ele é importantíssimo de ser trocado, né? Então, a expansão que traz é muito grande, né? Alguém ia falar junto com a Silvia. Quem é? Fui eu, Sibeli. Boa noite. Boa noite, boa noite. Eu fiquei pensando, né, quando você pôde falar para nós do Thomas Ogden, né, sobre aquele texto, né, como nós conversamos sobre o papel do analista, né, de participar do sonho do paciente, né, e aquele texto, né, ele nos transmitiu com detalhes até cativantes, onde promove o fascínio, né, a compreensão, a experiência do analista. Aí eu fiquei pensando a respeito do que nós estamos falando aqui hoje, né? Como que isso está tudo, né, interligado numa coisa só, né? É verdade. Com certeza, Edeval, porque essa primeira colocação que a gente foi trabalhando, que a Amanda trouxe, essa coisa do respeito, é sim o que o Ogden coloca no primeiro princípio do que eu não abro mão, de ser humano. Ser humano está completamente relacionado com respeito. E que nós estamos falando, né, da conversa, da verdade, né, de estar junto, né, da vida emocional, que está tudo, né, nesse patamar de fala, né, Sibeli? Tudo interligado, né? Na verdade, é o tema do meu artigo, como ser humano dentro na clínica, que o Ogden traz, né? Essa questão de como ser humano. Eu fiquei apaixonada pelo Ogden porque ele tem uma didática, uma coisa muito grande dentro dele, né? Para falar, para expressar, para tratar o paciente. É muito bonito, né? Então, mas você falando assim, né, Heloísa, dá a oportunidade de a gente dizer o seguinte: tem determinados autores, né, que a gente realmente se apaixonam,
E eles têm uma coisa em comum, a começar do Freud, né? A pessoa poder ser autêntica, poder ser ela mesma. O que esse homem sofreu, né, de ataque, o Freud, o que ele começou a falar, e foi tão ridicularizado, tão atacado, mas ele seguiu aquilo que para ele era verdade. E você vê no que deu, né? O que expandiu isso pelo mundo afora. Como que dá para a gente pensar hoje num mundo sem a psicanálise? Verdade, Sibeli. Muito, muito grande isso, né? Maravilhoso. Então, da pessoa ser único, né? O que ela é, né? O Ogden é isso, o Ogden tem um jeito de escrever que ninguém tem, né? Porque tem outro, por exemplo, a Melanie Klein também é assim, e o Bion também, o Winnicott também, mas a pessoa, ela se permite ir crescendo e se expandindo naquilo que ela é. Não tem que ser cópia de nenhum modelo. E na formação de cada um, isso é muito importante, né? E como ele traz o Ogden, né, Sibeli, a importância da escrita para o analista, entende? Da gente exercer essa escrita, né? Exatamente. Então, são coisas assim que são muito preciosas para a gente estudar, né? Eu gostaria de compartilhar que eu já tinha lido, acho que umas 2 ou 3 vezes esse capítulo do início do livro, né, sobre a histeria. E que cada vez, assim, que eu li foi diferente. Dessa vez também foi muito diferente, assim, de poder compreender algumas coisas que da primeira vez não fez sentido nenhum, e o quanto que a gente também vai se desenvolvendo, vai entendendo melhor como as várias questões assim vão se apresentando, né? Acaba assim propiciando uma oportunidade da gente escutar melhor também os casos que chegam. Com certeza, Porque você vê, é um processo muito peculiar, né, o estudo da psicanálise. Primeiro que a gente fala, não dá para estudar sozinho, né? Você precisa ler e ter um grupo para comentar, para falar. Se você ficasse sempre lendo sozinho, você pode ter certeza que vários conceitos você não vai apreender, né? E essa outra coisa que você citou, né, Márcia? Às vezes você lê um texto e no dia seguinte você lê outra vez. Faz muita diferença, porque eles são muito densos, eles contêm muita coisa. Às vezes você não pega na primeira leitura, né? Porque você lê também com o seu conhecimento, é uma leitura muito interativa, né? Você estava comentando do quanto é importante a gente conseguir assim se apresentar para uma criança quando você vai iniciar o atendimento, né? E perguntar também como que os pais colocaram essa vinda para a criança, né? E eu lembrei de uma situação muito engraçada, que na época que eu estava na clínica escola da faculdade, e eu ainda não tinha tido aula sobre isso. E o paciente perguntou para mim assim: a sua mãe também te trouxe aqui? De certa forma, sim, né? De certa forma, sim. Engraçado, né? Daí eu fui atrás disso, né? Para saber como que eu ia lidar com isso, né? Porque tem todo aquele mistério, né? Olha, o que pode falar, o que não pode. A comunicação, né? Que hoje está muito mais... Eu acho que esses autores mais... Né, o Freud é a base, né, de toda a psicanálise, mas
esses novos autores, eles deram um pouco mais de liberdade, assim, para a gente, para poder também fazer uma clínica mais viva, né, mais humana. Eu só vou falar uma coisa para você e depois nós vamos encerrar. Eu achei interessante o que ele falou para você e, de certa forma, ele estava sentindo você muito próxima dele, né? Porque ele achou que você era colega dele. Assim, sua mãe também te trouxe para você fazer a mesma coisa que eu aqui. Não estava aquela coisa assim separada, né? Uhum. Então tá bom, gente. Olha, nós vamos combinar o seguinte: se vocês puderem, leiam, né, sobre o quadro clínico, porque tem frases que às vezes eu não consigo transmitir. Ao ler, vocês pegam muito mais, né? E leiam o primeiro sonho, porque fundamentalmente nós vamos conversar sobre ele na quinta-feira que vem, tá bom? Então, eu desejo uma ótima semana para vocês, tá? E até lá. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau, tchau. Obrigada. Obrigada, Sibeli. Obrigada, gente. Boa noite. Obrigada a vocês. Obrigada. Boa noite, até lá. Boa noite. Boa noite.